Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos. A gente está falando aqui do Instituto Jones, numa edição muito especial, num podcast especial, comemorativo, alusivo aos 25 anos dele, do GeoBases, está ali na tela, os 25 anos. E nesse episódio a gente vai explicar o que é o GeoBases, como ele funciona, qual que é a importância dele para a comunicação, no serviço público, fora do serviço público, e mostrar também que o GeoBases, né, que os dados espaciais, eles estão inerentes o tempo todo no nosso dia a dia. Só que eu só estou aqui para poder provocar a discussão, provocar a prosa, porque quem entende do assunto está aqui na mesa e fora da mesa também. Eu já queria dar as boas-vindas aos nossos convidados. Vou começar com quem não é daqui, com o nosso convidado aqui, o Fernando Teubner. É isso, Fernando? Isso, exatamente. Falei corretamente? Correto. Fernando Teubner. Fernando, seja muito bem-vindo. Eu sei que você é do IBGE, eu sei que você tem uma experiência vasta com dados especiais. Eu queria que você, por gentileza, se apresentasse e contasse um pouco o que você faz dentro desse universo dos dados especiais. Bem-vindo, meu irmão. Então, os dados espaciais... Especiais, eu falei que espaciais. Espaciais. Não, mas são dados especiais. É isso. Os dados espaciais são extremamente especiais. Tá? Então, é importante, eu acho fundamental a gente ter essa oportunidade aqui no Instituto Jones. Eu trabalho no IBGE. Atualmente estou como chefe da seção de bases territoriais, que é uma seção do IBGE aqui no Espírito Santo, que representa a diretoria de geociências. O nosso papel é organizar toda a cartografia aqui do Estado, de modo a subsidiar os projetos e pesquisas do IBGE. Então, e basicamente, quando você ouve falar de que a PNAD contínua teve tal informação, ou agora, no momento que a gente está divulgando muitos dos dados do censo de 2022, o nosso papel é atualizar a malha de setores censitários. Então, por isso que esses dados espaciais são tão especiais. Exatamente. Falei correto agora, professor? Tá bom, obrigado. E aí, Juliano, como é que você está? Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Ótimo, muito obrigado. Juliano é pesquisador aqui do IJSN, do Instituto Jones. Queria que você se apresentasse, Juliano, e contasse um pouco o que você faz aqui, da importância do seu trabalho. Seja muito bem-vindo e parabéns pelos 25 anos do GeoBases. Muito obrigado, muito obrigado. Eu atualmente estou sou coordenador técnico do GeoBases, sou geógrafo, trabalho com geoprocessamento. Eu já perdi a conta, mas acho que faz mais de 20 anos já. E no GeoBases, enfim, o que eu faço tudo. No GeoBases eu não bate apenas... escanteio, faz o exato, cobro, falta e vou lá cabecear. Cobro escanteio e vou cabecear na área, enfim. Deu branco? Peraí. Deu branco. É tanta coisa que ele são 25 anos, eu entendo. São 25 anos. É muita coisa, ele está conseguindo não deu organizar. branco, não. Mas enfim, no GeoBases a gente faz um pouco de tudo, né? O GeoBases é basicamente a infraestrutura de dados espaciais especiais também, né? Mas é a infraestrutura de dados espaciais do Estado do Espírito Santo. É pioneira no Brasil enquanto infraestrutura de dados estadual. E é um grande repositório de todas as informações geográficas pertinentes ao Estado do Espírito Santo. Ele é basicamente, nós não produzimos muita, assim, o principal é que nós publicamos as informações produzidas pelos diversos órgãos que atuam no Estado do Espírito Santo, que produzem informações espaciais sobre o Espírito Santo, sejam eles órgãos governamentais, municipais, estaduais, federais, sejam organizações da iniciativa privada. Então, basicamente, para não complicar muito, não ficar muito técnico a terminologia, mas o GeoBases é um grande portal de informações. E a palavra-chave aí eu acho que é o mapa, né? Para os nossos ouvintes entenderem melhor. A matéria-prima principal, quando a gente fala de dado espacial, coloquialmente, assim, para todos entenderem, é um mapa.
quando a gente fala mapa de rodovias, de recursos naturais como hidrografia, rios, lagos, divisas espaciais como limites de municípios, limites de distrito, ou informações mais temáticas, como a localização dos empreendimentos que foram licenciados. Então tem o mapa das licenças ambientais de municípios ou emitidas pelo IEMA, pelo IDAF. Nós temos informações dinâmicas, como, por exemplo, mapas de queimadas, dos pontos onde foram identificadas queimadas no estado, que nós consumimos de outros órgãos, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Enfim, hospedamos as imagens que foram feitos, os mosaicos, né? A gente chama de ortofotomosaicos, né? Que são as fotografias do nosso estado em determinadas épocas do passado, né? Por exemplo, 2007, 2012, 2019. Nós temos imagens. Atualmente se produz uma quantidade bastante grande de imagens sobre o estado. A gente hospeda essas imagens para que os usuários possam trabalhar com isso, comparar essas informações, comparar essas camadas, esses mapas e poder trabalhar com eles. Então muito resumidamente, falei bastante, né? Mas é um resumo do que a gente faz. A gente veio aqui hoje para isso mesmo, para falar dos 25 anos do Geobases e para mostrar e para ilustrar para quem está acompanhando a gente, que nós não estamos falando aqui de algo distante. Você pediu lanche no iFood recentemente? Pois é. Você ficou acompanhando a chegada do entregador? Pois é. Isso são dados espaciais. Falei certo agora. Exatamente. Exatamente. Brunão, seja bem-vindo mais uma vez aqui. O Brunão, a gente já proseou outras vezes aqui em outros podcasts. Brunão, se apresenta, comenta um pouco. Você é um arquiteto que trabalha com informações espaciais, é isso mesmo? Sim. Bem-vindo, de forma muito especial também. Essa vai ficar, viu? Bom dia, Scarino, bom dia a todos. Eu sou arquiteto urbanista de formação, né? E como a gente estava comentando antes de começar aqui, hoje praticamente todas as áreas do conhecimento trabalham com dados espaciais, né? E hoje eu coordeno a geoespacialização aqui no Instituto Jones. A gente trabalha com uma parceria grande ali com o Geobases. A gente divide a mesma sala, então a gente está sempre trocando ideia ali, trocando figurinha. E a gente consome muitas informações que estão no Geobases, né? Todas as pesquisas que o Instituto trabalha, produz aqui, a gente utiliza, né, essas informações. E como o Juliano falou, o Geobases, sendo esse repositório, é um lugar que a gente vai buscar as informações espaciais quando a gente precisa, né? E a gente, ao mesmo tempo, a gente produz algumas dessas informações das pesquisas que a gente trabalha e que abastecem também o Geobases né, periodicamente, né? Então, na coordenação, a gente faz atualização de algumas dessas informações, como o arruamento do estado. Então, a gente atualiza quando tem um bairro novo, a gente vai lá e atualiza o arruamento para abastecer ali o Geobases. Então tem os equipamentos de educação, equipamentos de saúde. Então a gente está sempre trabalhando para produzir mais informações para colocar no Geobases para as pessoas, né, para a sociedade em geral ter acesso, os pesquisadores, quem tiver interessado, né, nessas informações, em produzir um mapa específico, um mapa temático. Então o Geobases é muito importante para isso. É isso aí, obrigado, Bruno, seja muito bem-vindo. E aniversário tem que ter convidados, né? Então a gente vai para a tela ali, mais especificamente para o Rio de Janeiro, conversar com o Rogério Borba. O Rogério Borba, que é gerente do Diretório Brasileiro de Dados Espaciais. E está aqui com uma presença muito especial. Rogério, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu já queria começar te provocando, pedir para você se apresentar e já começar provocando qual que é a sua relação com o Geobases e o que você pode contribuir nesses 25 anos bem especiais desses dados espaciais. Foi legal agora, hein? Fica à vontade, professor. Seja bem-vindo, Rogério. Olá, pessoal. Olá a todos. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite aí de vocês, né? 25 anos do Geobases. Geobases é uma referência, né, para a gente que trabalha com a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais do Brasil, porque o Geobases, na verdade, ele nasceu antes da INDE,
né? A Índia ela foi instituída em 2008 pelo decreto 6.666, né, de novembro, vai fazer 16 anos agora, a nossa Índia. Mas o GeoBase, certamente, ele foi uma inspiração nossa, né? Porque ele criou uma ideia, né, que é uma unidade espacial estadual, né? E, para quem não sabe o que é uma infraestrutura de dados espaciais, né, na verdade, é uma iniciativa, né, tanto de governo de Estado, a nível nacional, a nível municipal, né, é uma iniciativa, né, que, na verdade, define, né, tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos, né, para coordenação e monitoramento de padrões, acordos, bases de dados, metadados, né, para garantir o quê? Né, a interoperabilidade entre os diversos sistemas existentes, né, em governos também distintos, né. Então, né, uma colaboração que certamente, né, a Indy tem junto, né, com o GeoBase é a questão dos aspectos, né, de interoperabilidade. Então, quando a gente fala de catálogos de metadados, quando a gente fala de catálogos de geosserviços, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai lá e acessa um produto, né, do GeoBase, né, ele pode acessar, por exemplo, direto aí pelo próprio GeoBase ou pela Indy, né, que o GeoBase ele faz parte da Indy, isso utilizando protocolos e mecanismos, né, de interoperabilidade que são, né, padronizados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Então, eu acho que esse é o grande barato, né, da Indy, né, e a forma como ela efetivamente se alinha, né, ao GeoBase, né, essa questão da interoperabilidade, que é o mecanismo aí, né, principal quando a gente fala de dados geoespaciais, né, para um usuário qualquer, né, em qualquer lugar do mundo, né, inclusive fora do Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, possa consumir. Né? Professor, é isso que eu acho que esse aí eu estava provocando o pessoal aqui, dizendo que é uma discussão que não está isolada, né? Essa discussão dos dados espaciais, porque isso tem a ver com o nosso dia a dia, o tempo todo, de alguma forma, a gente está conectado com essa questão dos dados espaciais, né? Direta ou indiretamente, né? Com certeza, né? Na verdade, se você for analisar a nível de, por exemplo, a nível de governo, mais de 80% da informação produzida, né, nos governos, né, independente de esfera, mais de 80% ele está associado de alguma forma, direta ou indiretamente, né, a uma localização. Né? Então, a questão vocês estavam comentando a respeito aí do iFood, né, desses aplicativos, né, que são baseados em localização. Né? Então, no governo, né, mais de 80%, nos governos, né, mais de 80% da informação que é produzida, de forma direta ou indiretamente, a gente está ligado à geoinformação. Né? Aquela informação tem lá uma coordenada, né, no nosso planeta. Né? Então, a grande importância disso. Isso aí facilita uma série de questões, como apoio à formulação de políticas públicas, né, tomadas de decisões, abertura de negócios, né? Então, uma série de... Né? Então, e o mais interessante de tudo, né, quando você fala de uma ideia, ele democratiza o acesso à informação. Você não trabalha mais naquele esquema, né, de ter que ficar pedindo para fulano, para ciclano, uma coisa pessoal. Não, é uma coisa impessoal. Uma vez que você institui uma infraestrutura espacial, qualquer cidadão ele pode acessar aquela informação e consumir ali para, né, sua tomada de decisão, para, né, fazer um negócio. Né? Aí depende, né, do contexto. Né? O pessoal da área que trabalha com, né, políticas públicas poder, né, formular melhores políticas públicas, né? Isso tudo está ligado aí certamente a uma componente espacial. Rogério, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. É uma alegria ter você aqui, a sua contribuição, a sua experiência e dizer que você também faz parte dessa história, viu, desses 25 anos. Por isso que é muito bom te ter aqui. Agradeço. Né, com certeza. Volte mais vezes. Com certeza. Qualquer coisa, depois... muito feliz aí com vocês. Depois passa a localização sua aí pra gente fazer uma visita para você. Obrigado, Rogério. Fica bem, meu irmão. Obrigado. Voltar para nossa discussão aqui, galera. A gente tem aqui, ó, Atlas. Para falar de dados espaciais, é legal falar desse precursor aqui dos dados, que são os mapas no papel. Eu queria que vocês... Qual que é a contribuição e qual que é a relação que vocês três têm com isso aqui, ó, com o Atlas? Bem, antes de falar especificamente desse Atlas, eu gostaria de aproveitar e puxar um pouquinho mais
da história, né, já que eu tenho trabalhado com dados espaciais aqui no Espírito Santo praticamente desde 1988, e mostrando que o GeoBases foi, na verdade, fruto de várias pequenas iniciativas pioneiras aqui no estado do Espírito Santo. Por que isso? No final da década de 80, o Espírito Santo ele contratou um mapeamento de todo o estado em 2 tempos diferentes, utilizando as tecnologias disponíveis na época, que eram as imagens de papel do sistema Landsat. O estado ele contratou o serviço de mapeamento de uso da terra de 1984 e 1988. Então, na década de 90, no início da década de 90, nós já tínhamos nosso primeiro Atlas do Espírito Santo. Ou seja, havia não só iniciativas individuais, mas, de certa forma, uma visão governamental da importância do dado espacial. Então, quando a gente fala, é bastante pertinente e interessante quando o colega da INDE fala que a própria INDE, ou seja, a nível federal, ela é mais nova do que o GeoBases. Isso dá essa importância ao Espírito Santo nessa iniciativa. Esse protagonismo, né? Esse protagonismo de você organizar as informações. Você não só organizar, que é importante, quer dizer, vários dos colegas aqui falaram da questão da interoperabilidade. Quer dizer, isso é fundamental, porque não adianta a gente também produzir a informação se essa informação ela fica restrita a um grupo pequeno. Então, ou seja, o GeoBases ele é fruto desse pioneirismo, de produzir a informação, de organizar a informação, de disponibilizar a informação, e que aí, voltando aqui à provocação inicial, ao Atlas, o Atlas ele é reflexo exatamente de uma consolidação desse trabalho dos dados espaciais, que mostra exatamente a importância, e é um dado fundamental, porque uma grande discussão que você sempre vai ter quando você pensar em planejamento físico-territorial e, ao mesmo tempo, meio ambiente, que a gente sempre ouve na imprensa, esse ano aumentou o desmatamento, queimada, diminuiu o desmatamento, é você ter o dado que a gente chama de dado base. Qual é a referência que a gente tem? Então, a gente tem uma referência bem mais antiga, de 84, mas essa aqui tem a grande vantagem que já te dá, não só com uma nova tecnologia, um detalhamento maior, então você tem uma precisão maior, então essa informação, ela te dá dados mais precisos, não esquecendo, não deixando de serem relevantes aqueles dados anteriores, mas isso já é a utilização dessa tecnologia. Para quê? Para a gente saber aonde está indo a nossa ocupação, onde está indo o nosso grau de degradação da cobertura florestal. E isso nos ajuda, quando você pega essa informação, aí trazendo isso para o dia a dia das pessoas, assim, mas por que eu preciso saber o quanto nós estamos perdendo de cobertura vegetal? Quando a gente traz, então, para o dia a dia das pessoas, quando você tem um rio que está assoreado, quer dizer, cheio de todo aquele material que vem das chuvas, que é arrastado, porque você não tem a cobertura florestal, quando o rio está assoreado, quando você tem enchentes, isso mostra o quê? Que são reflexos que chegam para o dia a dia da sociedade, a necessidade de você entender essa evolução da cobertura florestal, sabe? E se você trouxer isso um pouco mais, aquilo que os colegas comentaram do ponto de vista de políticas públicas, se você souber aonde está vendo a ocupação, onde que estão indo os condomínios, onde estão indo os prédios, você precisa, evidentemente, saber, será que essa ocupação está sendo numa área adequada? E, ao mesmo tempo, se eu estou tendo uma expansão dessa ocupação, eu preciso também levar a infraestrutura, sabe? Então, trazendo esse conjunto de dados todos, e aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, no caso do IBGE, quando a gente tem a oportunidade de divulgar, por exemplo, os dados das favelas aqui do país e do Espírito Santo, você fecha esse ciclo. Por quê? Porque você tem para onde que a população cresceu, então você sabe
qual a tendência de desmatamento, porque você tem um atlas. Você tem os dados urbanísticos, onde a população está indo, onde estão havendo os loteamentos. E quando você junta com os dados de favelas, você sabe aonde que essa infraestrutura está carente. Então você vê que somente do ponto de vista público você passa a ter um monte de informação que te dá subsídios. Aí trazendo isso para a iniciativa privada, quer dizer, se a população está crescendo, provavelmente vai ter que prestar serviços, o iFood vai ter que chegar lá, porque a pessoa vai querer, o correio vai ter que chegar lá, o SAMU, a educação vai ter que chegar lá para aquela população, o transporte vai ter que chegar, aí, sem querer fazer a propaganda, né, o Amazon vai ter que chegar lá também para entregar. Vamos falar também do concorrente, vamos falar do Mercado Livre, o Mercado Livre vai ter que chegar lá, sabe? E se você tem, e uma das discussões que a gente sempre tem, principalmente nesse trabalho que a gente fez das favelas, que refletiu da dificuldade que a gente teve de fazer o censo por conta de você percorrer todas aquelas vielas, é exatamente essas pessoas terem acesso a esses serviços. Então, quer dizer, quando a gente pensa num atlas, não, mas eu estou pensando só dos animais, não, mas isso tudo, se você tem um olhar maior, você vê que isso está inserido também numa dinâmica da população, que é a informação espacial é extremamente especial para você tratar essa questão. Para os dois, a provocação. Dá para dizer que os dados geoespaciais eles estão em cima de um tripé que tem a ver com transparência, com colaboração e com compartilhamento, mais ou menos em cima do que o senhor falou agora? Tem a ver com isso? Se antes o Atlas, por exemplo, era algo muito inacessível, porque para ter Atlas em casa tinha que ter bala na agulha, né? Junto com a Barça, né? Era mais em acesso à biblioteca pública. Uhum. Mas hoje a gente tem essa colaboração, essa transparência, esse compartilhamento e temos acesso. É mais ou menos por aí? Seria o tripé aí dos dados geoespaciais, Bruno? Eu, nesse sentido, acho que sim, porque a gente estava comentando antes, né? Quando você ia fazer um trabalho na escola, antigamente, você tinha que ir na biblioteca, procurar um atlas, né? Um trabalho de geografia, você ir lá sentar e pesquisar, e hoje essas informações estão disponíveis, né, na tela do seu celular ou no computador, então facilitou muito uma pesquisa, um estudo sobre algum tema específico, né? Então hoje o que antigamente estava num atlas aí, que você só encontrava numa biblioteca, hoje você entra no GeoBase e está tudo lá, todas as camadas estão lá, você consegue acessar, consegue sobrepor as camadas e ver onde que tem a relação de uma coisa com a outra, né? Estudar as coisas, né, de forma unificada no mesmo ambiente, né? Então, eu estava falando, antigamente você tinha que fazer um mapa, você ia lá no Atlas, botava um papel manteiga por cima, né? Desenhava por cima e aí você pintava com canetinha, com lápis de cor. Você acha que convém explicar o que é papel manteiga? Porque hoje em dia, né? Eu acho que sim. Gente, não era papel, né? Você passava no pão. Acho que só usa para cozinhar, talvez. Né? Papel manteiga é um papel um pouco transparente que você coloca por cima de uma coisa que você quer copiar, né? Ou desenhar por cima, né? Não é para comer com pão. Antigamente era assim que a gente fazia os desenhos, né, na escola de arquitetura ou na engenharia, né? Você usou muito papel manteiga ou procurou muito o endereço nas páginas amarelas? Eu tenho uma certa idade. Endereço nas páginas amarelas até que é da minha época. Mas eu acho que você vai ter que explicar o que eram páginas amarelas. Que também já tá. Cara, aqui tem dois aqui na mesa que são de uma época já um pouco que a gente tem que tomar cuidado com os termos que a gente vai utilizar, porque senão o pessoal não vai entender, certamente. Mas sim, na universidade eu tive que fazer para começar a aprender. Na minha época já trabalhávamos com computador, estava começando ainda quando eu fiz faculdade, mas sim, um pouco eu tinha que trabalhar para saber a base, né? Certamente. Eu vou um pouco mais além ainda do Atlas, porque hoje uma coisa que a gente percebe nos dias a gente está vivendo esse período, que é a informação dinâmica. Na época dos Atlas, na época que o Bruno comentou, nós fazíamos mapas e esses mapas diziam... Porque
tinha um certo tempo, né? Fazia imagem de satélite, até essa imagem de satélite ser processada, até ela chegar ao técnico que ia fazer o mapeamento, você às vezes nós estamos falando aí em coisa de alguns meses, até que ele efetivamente, aliás, meses não, talvez você trabalhava informações de um ano para ser publicado no ano seguinte. O IBGE fazia isso. As cartas, antigamente, a grande matéria-prima eram as cartas topográficas do IBGE, onde você tinha informações do quê? Da vegetação, da malha viária, da hidrografia e um pouco do uso do solo. Algumas informações básicas, onde estavam os portos, onde estavam áreas urbanas. Você tinha informações básicas. E se trabalhava isso. Você fazia um mapa estático. E esse mapa ia servir durante um tempo. Hoje, isso está se modificando, já se modificou completamente, de uma forma muito, muito... assim, isso já está implementado. A gente trabalha hoje com informação muito dinâmica. E quando a gente fala em palavras assim, uma das palavras que eu acho que o pessoal tá meio não entendeu direito é a tal da interoperabilidade. Quando a gente Explique, por favor. Vamos lá. Quando a gente fala em interoperabilidade, é até um trava-língua, Você em casa pode fazer esse exercício, né? Pode treinar. Se a gente fazer interoperabilidade, exatamente, é uma coisa meio inconstitucionalíssima. Então, interoperabilidade é o seguinte, como nesse bate-papo antes daqui da gente começar a gravação, a gente está falando que no início tudo era papel. E depois, com o advento do computador, a gente começou a trabalhar. No começo, você tinha uma... E o verbo se fez digital. Exatamente. Então, as empresas, começou-se a desenvolver alguns sistemas do início de desenho, que era a cartografia, começou a utilizar, pelo menos a cartografia no meio comercial, compartilhava os mesmos sistemas da engenharia, que era basicamente desenho. Mas claro que a cartografia, a gente não está falando a gente tem que falar de curvatura da Terra, a gente tem que falar de sistema de coordenadas, enfim, etc, que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas cada empresa fazia o seu sistema, e se eu produzia o meu mapa usando determinado sistema, você que usava outro sistema não ia conseguir ler esse mapa, você não ia conseguir abrir o arquivo que eu ia te mandar com o mapa que eu fiz. Você tinha que ter o mesmo sistema que eu. É que nem a treta hoje que tem com Android e iPhone, né? Isso, tem mais ou menos. Tem coisa que só no iPhone... Isso. Mais ou menos isso com o tempo passou a ser crucial, que todas as empresas, e também, lógico, as empresas tiveram que se adaptar. Por quê? Porque é muito importante a gente falar também que houve um movimento, com a internet, isso surgiu ao mesmo tempo que a internet foi se popularizando, a gente começou foi ampliando também o movimento dos softwares livres ou dos softwares de código aberto, dos sistemas de código aberto, ou de vários tipos de licença. Por exemplo, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desenvolveu um software que existe até hoje, chamado Spring, que na época não havia custo, você não podia mexer no código fonte dele, mas você podia usá-lo livremente para fazer seus mapas, para fazer a interpretação das imagens do Landsat, por exemplo, ou de outras imagens que porventura você tivesse acesso, você poderia trabalhar com essas imagens. Então, o INPE fazia o seu Spring, outros institutos mundo afora tinham também, quando você tinha como ter acesso a outros sistemas que eram desenvolvidos sem que você precisasse pagar por esses sistemas. Então a coisa da interoperabilidade, você tem o Spring, você tem o AutoCAD, você tem o MicroStation, você tem o ArcGIS, que é o mais, até hoje é o líder de mercado. Você tinha uma gama de sistemas, cada um produzindo informação no seu formato específico. Em determinado momento falou, isso não vai dar certo. Essa Babel toda a gente precisa organizar. E aí então surgiu um organismo essencial nos dias de hoje para qualquer informação geográfica, que é a tal da OGC, que é a Open Geospatial, que é na verdade, né, o Open Geospatial Consórcio, consórcio geoespacial aberto, que
ele é que determina todos esses protocolos que o nosso colega Rogério falou anteriormente, para que o iFood, para que o Uber, etc., o Waze, as informações que esses sistemas todos, eles usam protocolos porque eles usam informações de várias fontes. Então, quando a gente fala em interoperabilidade, a infraestrutura de dados espaciais, geobases, INDE, etc., nós temos que, para que a informação que a gente produza, que diversos órgãos produzam, para que possa ser aproveitada por outras pessoas numa época de internet. Hoje a gente não vive sem internet, todas as informações. Se a informação que você produz não está na internet, ela não existe. Quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é visto na internet dificilmente vai ser lembrado. Se sua informação não pode ser encontrada facilmente, não pode ser muito difícil também não, se a sua informação não é facilmente encontrada na internet, a sua informação não existe, seu dado não existe. Então a interoperabilidade tem a ver com isso. É a organização, é o meu dado poder ser lido por vários sistemas diferentes. Quando a gente fala, basicamente é isto. O mapa que eu produzo, no QGIS, que hoje, por exemplo, vou citar esse cara aqui, esse cara é o Sistema de Informação Geográfica de código aberto, ele é de código aberto e também não tem custo nenhum para ser utilizado, mais utilizado no mundo todo o livre, o aberto, né? O sistema de código aberto. Então, a informação que eu produzo no QGIS precisa ser lida no ArcGIS, precisa ser lida em vários outros softwares. Lá no começo você tinha falado qual é a importância do dado espacial. O nosso colega Rogério falou que mais de 80% da informação que a gente produz. Pois é. Antigamente, nós precisávamos desses caras todos que eu falei para você, né? ArcGIS, Spring e tal. Hoje, o Excel faz mapa, para se ter uma ideia. Hoje, todos os sistemas gerenciadores de banco de dados têm uma extensão que lida com dados geográficos. Agora, se a pessoa não consegue, no meu caso, fazer uma tabela no Excel, fazer um mapa já é mais complicado, né? Bom, tem certos limites. Mas, enfim, cada vez mais... Que olha, até ele consegue. Olha, nós que já tem algum cabelo branco aqui aparecendo, os 4 da mesa aqui, cabelo no meu caso não, mas a barba, né? Cabelo dele, não, você não tem mais cabelo branco, ele desapareceu. Já era, já caiu. Mas hoje os meus filhos, enfim, hoje quem nasce já nasce sabendo mexer, já nasce com algum dispositivo que trabalha com dados digitais. Então essa certamente não é mais um problema isso é um problema para quem nasceu na nossa época, mas pode ter certeza que em muito poucos anos essa questão do analfabetismo digital já não vai ser mais a questão. Ou até mesmo antes de nascer, porque vai que a mãe vai pedir um Uber para ir para o hospital, antes de nascer ele já está tendo contato, ele ou ela já está tendo contato aí com a localização. Tá. Eu queria fazer só uma complementação nessa questão da importância. Mas o senhor só queria, não quer mais? Não, não quero mais não. Fica à vontade. Tem que almoçar. Eu acho importante fazer uma complementação no que os colegas falaram com relação ao fato de você ter a questão da transparência, a interoperabilidade, mas o fundamental hoje em dia, pegando o mote aí de uma grande discussão que a gente tem hoje a nível nacional, a nível internacional, sobre a questão das informações falsas. Por que eu acho isso importante? Porque quando você tem uma informação que é validada pelos geobases, validada, por exemplo, pela INDE, ou até mesmo pelos sites específicos de cada um dos órgãos produtores, o próprio site do Instituto Jones, isso te dá uma tranquilidade de você utilizar a informação. Porque nós temos o problema, quer dizer, a facilidade que hoje você tem, que é ótima, de você acessar a informação, infelizmente pode te levar a caminhos tortuosos. Então, quando você tem uma organização em que você tem uma padronização, você tem a explicação da informação, você tem a fonte da informação, você tem o método de como aquilo foi feito, isso te dá uma tranquilidade para você poder fazer o teu trabalho. Então, quando alguém baixa um dado do IBGE, você tem uma chancela IBGE. Então, isso é uma responsabilidade muito grande da nossa parte, porque nós temos que estar acompanhando aquilo e garantir a validade daquela informação, mas, ao mesmo tempo, para quem usa a informação, é uma tranquilidade, porque ele sabe que aquele dado, dentro da metodologia que está explicado, é a melhor informação possível.
Então, essa é uma questão importante que a gente tem que ressaltar, que é exatamente a validade, a confiabilidade da informação, que a gente tem acesso a partir de sites como de projetos como o GeoBases, por exemplo. Quero trazer um assunto leve para falar, não que esses não sejam, mas aplicativo de namoro. Alguém já usou aqui? O que vocês estão rindo? O que vocês estão rindo? Porque o aplicativo de namoro... Eu conheci a minha esposa, Jéssica Jennifer, pelo Tinder. Jéssica. E quando eu fui começar a usar o Tinder, ali você tem um ajuste de quilometragem. Até porque onde você quer... Se eu esticar 100 quilômetros, vou ter que parar lá, sei lá, daqui a 200, quer parar em Pedro Canário para namorar. E não tem como. Então você diminui. Você põe aí, espera, menos de 10 quilômetros, você... A distância é a melhor coisa. Então, olha que interessante. Eu entrei no Tinder ou qualquer outro aplicativo que usa localização, conheci uma pessoa. Aí, combinei com essa pessoa. Vamos no cinema? Vamos. Aí, eu esqueci. Gladiador 2. O Google me disse qual é o cinema mais próximo que está passando esse filme. Só que a moça está sem carro. Aí eu falo para ela, manda a sua localização que eu vou te buscar. Ou seja, é aqui esse número que o professor... Mais de 80% da localização também está na nossa vida. Ou seja, para eu arrumar uma namorada, para levar a namorada no cinema, para poder escolher o filme. Tudo isso eu estou falando de localização. Olha só, é interessante isso, porque a gente não sabia pensa... que vocês iam gostar da discussão de aplicativo de namoro. Sempre dá certo, sempre rola. Bem, nesse caso, a minha experiência é zero, até porque minha última namorada ainda não existia aplicativo. Um aplicativo, entendeu? Então eu tive que usar os velhos métodos de conhecer pessoalmente, etc. Bilhetinho pro garçom, né? Escrito no guardanapo. Infelizmente deu certo. Até hoje. Tem mais tempo do que o GeoBases. Ah, é? Que bom, pô. Tá. Mas então, essa questão da localização, quer dizer, você está falando disso, mas hoje em dia, quando a gente sai de casa, a gente usa a geolocalização. Mesmo quando não está saindo para namorar. Isso. Até para trabalhar, né? Sabe, a gente usa isso. Por quê? A gente vai traçar o caminho. Se você sabe mais ou menos, você nem usa, mas normalmente, ou até mesmo, você tem a prática de dizer qual o melhor caminho. Eu saio de casa, eu vou para o Instituto Jones todo dia. Mesmo assim, se eu colocar num aplicativo de trânsito, pode ser que aquele caminho que eu acho que é o mais correto, ele vai me dizer, não, hoje a coisa está enrolada aqui. Então, isso no nosso dia a dia é fantástico. Nós temos aplicativos aí de ônibus. As pessoas sabem que horas que o ônibus vai passar. Sabe? Então você pode se organizar. Eu não preciso ficar 20 minutos no ponto, vulnerável. Eu posso ir para lá na hora que o ônibus for sair. Exatamente, você pode fazer Boa. isso. Entendeu? Você tem essa facilidade de... Ou até mesmo, às vezes, onde você está, o ponto de ônibus está cheio e está o sol, você pode ficar recuado num outro ponto em que você está mais protegido até do próprio sol, esperando o seu ônibus chegar. Ou se você organiza, vai passar um daqui a pouco, sabe? Então, isso... são diferentes aspectos que essas informações que nós temos no depositório como GeoBases que fazem diferença no nosso dia a dia. Entendeu? E faz a diferença no dia a dia e não só agiliza e facilita a vida para quem está indo trabalhar, para pegar o caminho mais curto, com menos trânsito, como também salva vidas. Por exemplo, quando ele é usado pela Defesa Civil para monitorar a área de risco, por exemplo, eu consigo preservar a vida daquela pessoa que mora num lugar que está muito vulnerável, que está muito perigoso e que qualquer chuva ela pode ser exposta. Então, a localização também salva vidas. Com certeza. A Defesa Civil tem um trabalho sensacional, né, nesse sentido, né, de mapear as áreas de risco e agora eu vou até citar um estudo que a gente fez aqui, Juliano e Pablo, né, que com os dados das áreas de risco da Defesa Civil, das áreas de inundação e com os dados do IBGE, né, de localização que foi divulgado agora dos domicílios, a gente mapeou, né, a quantidade de domicílios que foi afetado, por exemplo, lá em Mimoso, nas cheias. Então, tudo isso usando dados espaciais, né? Com drone sobrevoando.
Outra coisa também dos nossos tempos, né? Porque antes era ou avião ou satélite. Agora nós temos imageadores Portáteis. portáteis. Isso é uma coisa... Você pode carregar praticamente no bolso. Sim, sem sombra de dúvida. E isso em breve é disso que a gente está falando. Aliás, na introdução do portal do GeoBase, a gente começa falando isso. Se antigamente o problema era o acesso, a dificuldade de você ter acesso às informações espaciais, hoje o nosso desafio é trabalhar com uma quantidade imensa de informações. Hoje nós vivemos na era do Big Data e é isso mesmo. A gente tem muita informação e nós precisamos lidar com isso. Agora, e aí o Fernando tocou num assunto que aí... Até agora a gente falou de alguns mantras, né? Nos cursos que a gente faz, a gente usa esse termo mantra, porque a gente falou do primeiro mantra, que é a interoperabilidade. Quando a gente fala de infraestrutura de dados espaciais, a gente tem esses mantras que nos guiam. Interoperabilidade, transparência, para quê? O que isso? Outra coisa muito importante numa infraestrutura de dados que impacta diretamente qualquer cidadão é exatamente você não gastar duas vezes com o mesmo produto, principalmente na esfera de governo. Uma vez que Cita um exemplo, por favor, Juliano. Vamos lá. O próprio imageamento do Estado. Para que dois órgãos vão comprar o mesmo imageamento? Se você tem um repositório, esse imageamento vai poder servir ao Instituto Jones, ao IEMA, ao DANIT, a quem for, a DER, vários órgãos. Isso é outra coisa muito importante. Se ele estava fazendo este imageamento, ele ia despender um recurso público para contratar um imageamento. Para quê? Para fazer determinado mapeamento, ele já vai poder ir direto para o mapeamento. Isso poupa tempo e isso vai refletir diretamente no serviço que será prestado ao cidadão. Então, a infraestrutura, outro aspecto muito importante é isso. Eu ia falar agora de um outro mantra, que é para que isso seja possível, para que os serviços, essa informação seja gerada lá atrás. Antes a gente falou da coisa de você ter que desenhar em cima do papel manteiga e tal. Hoje, os cidadãos e toda a população demanda serviços cada vez mais rápidos, porque a gente tem uma quantidade muito grande de informação que ela precisa ser tratada muito rapidamente. Para que ela possa ser tratada rapidamente, a gente entra... O Fernando tocou aí nesse assunto de você falar... Ele citou, né, do método, de quem fez, quando fez. Isso é o tal outro mantra, que é o tal do metadado, né? É a informação. A infraestrutura de dados espaciais ela é importantíssima nisso. Você está oferecendo uma informação e está oferecendo junto com ela o manual de instruções dessa informação, que é o tal do metadado. O metadado é o manual de instruções dos dados que a gente consome. Porque um cara do outro lado do mundo, ele vai pegar a camada, ele vai acessar o GeoBase, ou ele ou o sistema, tá? Porque não é só usuário, não é só seres humanos, né? Outros sistemas vão poder consultar essa informação, vão poder ler, né? Trabalhar com essa informação, processar essa informação. Então ele vai saber do que se trata, e sabendo do que se trata, ele sabe para que ele pode utilizar. E aí sim ele vai produzir informações cada vez melhores. Porque senão, enfim, isso é o que faz o iFood chegar na sua casa e não no bairro vizinho. Os metadados é que propiciam isto. E você falou que é isso que rapidinho, Bruno. Só para não perder a piada aqui, você falou que é isso que faz com que o iFood chega, que meu X-Bacon com catupiry chegue lá na porta da minha casa. Isso. Agora, e quando o GPS me manda para uma croca, para uma quebrada, quem é o culpado? Pois então, Quem é o culpado? temos algumas hipóteses, mas hoje você tem o Waze, você tem vários para poder conferir, né? Não ter apenas um. Não confiar apenas em um. E isso é uma maravilha do nosso tempo. Você tendo, como as informações estão... você tem uma fonte muito grande de informações, você tem hoje como ter... Você tem o Google Maps, você tem o Bing, você tem o OpenStreetMap, que é o Google...
é o Google, falando grosso modo, é o Google aberto. E é o Google alimentado por vários mapeadores. Ele é um sistema onde o GeoBases, por exemplo, quando você entra na interface do GeoBases, nos navegadores geográficos do GeoBases e digita um endereço, ele vai buscar no OpenStreetMap, que já tem no Brasil quase 100% de cobertura. Ele tem mapeado quase 100% do território brasileiro, pelo menos as áreas urbanas, certamente. E constantemente atualizado, porque novas ruas, novos bairros estão surgindo sempre. Esse mapeamento é feito de forma colaborativa, não existe uma empresa, um governo específico bancando os mapeadores, isso é feito de forma colaborativa. Você ia falar, Bruno? Te interrompi, irmão? Eu acho que eu ia falar de outras, que esses dados têm aplicações diversas, né? Que a gente também pode citar que, né, ficar a manhã inteira citando, né? Por exemplo, o Juliano, que é corredor, provavelmente ele vai usar um aplicativo lá de corrida que vai mapear a corrida dele, vai dizer quanto ele correu e a que velocidade e tal. Tem cidades que estão usando todos esses dados, agora tem essa coisa das cidades inteligentes, né? Então, como forma de mapear serviços que são oferecidos à população. Então, tem cidades que mapeiam, por exemplo, todas as árvores que tem na arborização urbana delas. Então, e cada árvore tem lá a informação de qual é a espécie, de que ano ela foi plantada e tal. Então, isso está cada vez se tornando mais comum, né? E a tendência é que isso se torne assim, a realidade de da maioria das cidades no mundo, né? E como a gente está no Instituto de Pesquisa que subsidia, né, o governo do Estado com dados para que sejam implementadas políticas públicas, antes da gente gravar, a gente estava falando da importância, por exemplo, dessa geolocalização na área da educação, transporte escolar. Uhum. Né? O quão bem isso faz para o pagador de impostos, ou seja, aquela família, aquela criança que está precisando do transporte, e também para a economia dos gastos públicos, né? Porque eu vou economizar com diesel. Vamos supor, se for o transporte for um ônibus, eu vou economizar com diesel. E um pouco, né? Cada transporte desse economizando um bocadinho por dia, por mês, por ano, eu tenho uma economia no serviço público, né? Com certeza. Essa otimização que você consegue a partir da base de dados, ela é extremamente importante. Aproveitando até o gancho do que o Juliano falou, a questão de você não ter concorrência dentro do próprio órgão de governo, dentro do mesmo governo. Vamos imaginar, né? Como ele falou, a Secretaria de Meio Ambiente precisa fazer o imageamento, ter as imagens do estado todo. A Secretaria de Transporte também precisa dessa informação. Então, não há por que os dois comprarem o mesmo serviço a partir do momento que você tem um local que isso está disponibilizado. E uma coisa extremamente importante é isso. A Secretaria de Educação, por exemplo, ela não precisa mapear as estradas. Por quê? Quer dizer, ela precisa da informação das estradas. Mas a partir do momento que você tem a Secretaria de Transportes fazendo esse mapeamento e disponibilizando no GeoBases, ela pode atualizar a sua informação. Lembra que o Juliano comentou sobre mapas dinâmicos? Quer dizer, como você tem uma produção constante de informação, você atualiza o teu sistema e, consequentemente, você revê. Você pode ter o seu modelo de otimização de estradas rurais. Então, eu tenho as escolas, eu tenho as crianças, eu tenho as estradas. A partir do momento que você incorpora novas informações, novas estradas, você pode rever o seu modelo e otimizar. Aí chegamos ao objetivo final. Você ter mais crianças atendidas mais rapidamente, é um custo menor. E puxando uma sardinha aqui para o lado do IBGE, o que nós, recentemente, a gente está liberando diversos produtos oriundos do censo. Uma das questões que foram disponibilizadas na semana passada foi os trajetos dos recenseadores em áreas rurais. Então, imagina nós tivemos indo em tudo quanto é
local desse país que existia é importante lembrar que existia a possibilidade de ter um domicílio. Pode ser que o recenseador tenha ido àquele local e lá, na realidade, não era um domicílio, era um curral, por exemplo. Mas ele pegou um caminho e chegou até lá. Esse trajeto todo, ele foi produzido, foi trabalhado e está disponibilizado. Agora, imagine se a gente não tem depositórios locais para disponibilizar essa informação, que isso não chegaria à Secretaria de Educação, não chegaria à Prefeitura, isso, sabe? Então, quando você começa a ver essas diferentes informações, reforça ainda mais essa iniciativa, que você tem o GeoBase. É importante lembrar o seguinte, isso, inclusive, aí a gente volta àquela velha discussão do iFood. Quando o iFood tem uma estrada nova... Gente, o iFood não está patrocinando esse episódio, que fique muito claro. Tá. Gostaríamos. Mas tá. Quem sabe é um gancho, né? Mas então, quando você tem um aplicativo de entregas, né, que ele tem acesso àquela estrada, mesmo em áreas rurais, de repente abre uma possibilidade de você chegar a entrega chegar também a comunidades menores, porque você tem um acesso melhor. Então, você vê que é como os colegas falaram, não adianta você somente produzir a informação. Você tem que disponibilizar essa informação. E a partir do momento que você tem referências como o GeoBase é referência para nós, todos nós aqui. Hoje a gente tem aqui o GeoBase, o Instituto Jones e o IBGE. Mas, para o IBGE, o GeoBase é uma referência porque muita informação que, às vezes, as prefeituras produzem, eles lançam no IBGE, para o GeoBase. Então, a gente está sempre acompanhando a evolução do GeoBase, porque isso nos interessa. Da mesma maneira que, uma vez validada essa informação, ela é disponibilizada para o GeoBase. Então, o GeoBase pode também ampliar essa divulgação. Então, a nossa maior preocupação é exatamente isso, é ter essa troca de informações, quer dizer, porque para a gente interessa ter acesso, para a gente interessa, não interessa para o IBGE e para nenhum de nós aqui, enquanto produtor de informação, que essa informação não seja divulgada. Não vamos... sem lembrar a questão toda, que nós somos instituições públicas, então aquilo que a gente produz tem que ser revertido para a sociedade, né? Então eu vejo dessa maneira essa importância de você estar enxergando e ter esse caminho. E hoje as pessoas sabem onde procurar informação. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu acho que o GeoBase tem esse papel de democratizar o acesso, né, a essas informações. Né? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Sabe, eu acho que, me estendendo ainda mais um pouquinho, mas eu acho que é fundamental, até se é o caso, se efetivamente as pessoas... Por isso que eu acho importante situações como essa, que a gente comemora os 25 anos do GeoBase, que é um espaço que tem que ser aproveitado. Tá, eu acredito que vocês devem ter mais ou menos uma noção do controle de acesso, essas coisas que mostram o sucesso da iniciativa. Eu acho que isso é reforço. Quer dizer, ninguém dura 25 anos se não for um caso de sucesso. Eu acho que isso que deve ser reforçado. Ninguém dura 25 anos se não for um caso de sucesso. A gente falou aqui desses 25 anos, né, trabalhamos aqui bastante a memória afetiva, falamos de papel manteiga, páginas amarelas, papel fotográfico que demorava 3 meses para o INPE entregar um pedido de uma imagem, né, até 3 meses. Vamos pensar agora para os próximos 25 anos. Né? Quando alguém sentar aqui para fazer um podcast ou qualquer outra linguagem de comunicação que houver na época, daqui a 25 anos, como que será que vai estar rolando esse trabalho, né, de imagens? A gente tem hoje, por exemplo, os carros autônomos, né, que dirigem aí sem motorista e que a gente estava até discutindo, se o carro autônomo atropela alguém, de quem é a culpa? O que dá para imaginar para os próximos 25 anos, né? De 80% hoje, né, de tudo que a gente consome tem a ver com localização. Eu sei que não vai demorar muito para chegar a 100, mas o que vocês já vislumbram? Eu sei que ninguém aqui ninguém é oráculo, ninguém é mãe de Ná, mas dentro da experiência de cada um de vocês, o que vocês enxergam aí para os próximos anos dentro dessa questão dos dados
espaciais. Tem a mínima ideia. Olha, eu não sei, eu vou começar. Eu vou puxar, porque eu tenho certeza que os outros, enquanto isso, já vão. Eu acho até que eles vão ter uma contribuição mais bacana para dar. Eu vou citar os próximos 25 anos. Não vou nem. Eu acho que é muito tempo. Os próximos 25 anos. Lembrando que o GeoBase surgiu em 2000, né? Isso me faz lembrar de um fato, de um negócio interessante. Bom, na virada do milênio de 2000, o que tinha de publicação fazendo... famoso bug do milênio. Bug do milênio, o que será do Brasil em 2010, o que será do Brasil em 2020, e muito se falava. Certamente, tem uma coisa que é muito importante. Hoje, eu acho que todo mundo já ouviu falar da tal da inteligência artificial. É a palavra isso pode parecer um pouco pejorativo, mas é o que se fala muito em inteligência artificial. IA, a tal da IA. Muito bom. A inteligência artificial, os carros autônomos, o carro sabe como que a gente diminui o risco do carro autônomo atropelar a criança e não o cachorro, enfim, né, da criança ser atropelada, nossa senhora, né, tá doido. Mas enfim, é exatamente uma base de dados consistente. A gente pode falar na melhor tecnologia, nas melhores tecnologias atuais e nas melhores tecnologias do futuro. A base de dados, ela tem que ser consistente. O cara não pode... A informação espacial não pode ser produzida de um jeito agora e ano que vem ser produzida a mesma informação ser produzida de outro jeito. Quando alguém daqui a 5 anos for fazer uma série histórica que, por exemplo, para dados meteorológicos tão importantes em épocas de mudanças climáticas, né, de emergência climática que a gente vive, os nossos dados são melhores do que os dados de 50 anos atrás, as previsões e etc., porque os dados climáticos têm uma estrutura. O dado de chuva não pode ser lido, não pode ser lido de uma forma, está guardada de uma forma no banco hoje e de outra forma daqui a 10 anos, senão o sistema não vai saber que aquilo são as mesmas informações, somente temporalmente diferentes. Então, a coerência, a consistência da informação, do dado, é essencial, era essencial há 20 anos atrás, é essencial hoje e será essencial daqui a 20, 30, 40, cada vez mais. Porque a quantidade de informação, como a gente já ressaltou aqui várias vezes, a quantidade de dados produzida é colossal, é uma coisa tremenda. Tem um professor que me deu aula na graduação, que até no mestrado ele cunhou esse conceito, trabalhou com ele no doutorado, é que nós nos tornamos seres informívoros. Informívoros, sem sombra de dúvida. A gente produz uma quantidade cada vez maior e essas informações elas estão tendo que ser sintetizadas, elas estão tendo que ser organizadas para que elas possam ser aproveitadas. E elas só podem ser devidamente aproveitadas se elas estiverem organizadas de forma muito boa, muito consistente, enfim. Que tem a credibilidade. Elas têm que ser atuais, você tem que saber. Então, quem, quando, como, por quê. Isso é muito importante. É o mantra que a gente falou dos metadados, é o mantra do que o Rogério tinha falado da organização das instituições, dos padrões. Pode ser que role mapa fake, que nem notícia fake? Claro, mas sem sombra de dúvida já tem. Já está rolando. Já existe. O Fernando tocou num assunto muito importante. Quando a gente fala em uma quantidade tão grande de informações, a gente precisa filtrar essas informações, porque muita informação é lixo. Lixo mesmo. E eu posso falar de boca cheia, não tem problema. Eu queria até aproveitar esse gancho que você falou do mapa fake. Uma das coisas fundamentais quando eu comecei a trabalhar com geoprocessamento, o grupo, meu orientador, ele sempre reforçava muito isso. Era uma expressão de brincadeira, mas que tinha um fundo de seriedade muito importante. É a tal da mentira colorida. Entendeu? Por que isso? Você pega um sistema, começa a botar mapas na televisão, aquilo fica muito bonito. Então, você
de certa forma, você pode colocar qualquer coisa que vai chamar a atenção pela beleza e não pela qualidade. Então, uma das maiores discussões aí, que bate muito com o que o Juliano chamou a atenção agora, é a questão da qualidade da informação. Porque é uma coisa bem básica. Por exemplo, você pode pegar um mapa de um tema qualquer, você coloca no computador e você produziu ele com um determinado nível de detalhe, de precisão. No computador, você pode ampliar aquele negócio e, teoricamente, mudar a precisão do mapa, da informação. Sabe? E hoje mesmo, uma coisa que a gente sabe, que a gente ouve falar muito assim, é a questão da precisão do GPS. Ah, não, porque a localização, 30 metros para cá, 30 metros, 10 metros para lá. Quer dizer, hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem, ainda há uma preocupação com relação ao posicionamento correto da informação por conta de problemas técnicos, a própria tecnologia ou mesmo aspectos construtivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, temos que reforçar, ou seja, ficar de olho na produção da mentira colorida. Porque você cria um negócio bonito e você distrai as pessoas. Tá? Então, essa é uma questão importante, sabe? Aí, e me estendendo agora no caso do futuro, eu reforço o que o Juliano falou, quer dizer, o futuro só vai funcionar se você tiver consistência na produção da informação. Mas a minha expectativa é que a gente consiga ter, principalmente a parte de imageamento, ainda mais fácil. Hoje em dia a gente tem várias dificuldades, por exemplo, de acesso, você tem um custo ainda que não é fácil, até porque você botar um satélite no ar e disponibilizar essa informação, isso tem um custo, então a gente tem que analisar isso, então isso ainda Mas talvez que com essas tecnologias, principalmente dos drones, que estão facilitando, talvez isso chegue a um ponto que você consiga ter, talvez, micro satélites pontuais e que você tenha um custo, então seja mais fácil você conhecer, por exemplo, a área rural do estado ou a área rural do município. Então você tem a condição de ter informações mais rápidas com relação a isso. Entendeu? Mas agora, falando dessa questão, estou lembrando que agora na produção de vídeos, por exemplo, aqui no Instituto a gente usa também, tem agora esqueci o nome do programa do Google, que você consegue ter uma imagem parecida com a de drone, que você vai, sei lá, você quer traçar aqui, você traça daqui até no Palácio Anchieta. Aí ele vai, quando chega no palácio, ele mostra o palácio de cima ali, uma parada que antes você tinha que pagar um helicóptero ou comprar um drone, agora você faz até sem drone. Sim. Pessoal, a gente está aqui caminhando para o nosso final, queria agradecer a presença do Bruno, do Juliano, de você. Nossa, me deu branco aqui no seu nome. Nossa Senhora, parecida. Hã? Fernando. Nossa Senhora, desculpa, Fernando. Falando de tanta coisa aqui. Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a prosa. Eu acho que a gente fez algo aqui que é muito importante. A gente pegou um assunto que, para quem não conhece, parece que é um assunto complexo, parece que está distante da realidade dele, né, Fernando? Mas não está. Né? A gente falou aqui de iFood, de Uber, de aplicativo de namoro, falamos de tudo, de como que a geolocalização é importante para dentro da questão do serviço público, né, da governança, como é que a gente pode poupar dinheiro público com isso. Então eu estou muito feliz de ter feito essa prosa aqui com vocês e espero que vocês tenham curtido também. Obrigado, Bruno. Obrigado, Chicarino. Obrigado. Muito obrigado, Chicarino. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Seja muito bem-vindo, viu? Então, Um abraço para a galera do IBGE lá. Tá, ok. Mais uma vez obrigado. agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, não só batendo esse papo, mas também revendo velhos amigos. Que bom que você lembrou da época das fitas cassete, quando você fazia programa de rádio lá do Amazonas. Isso, exatamente. Para dar uma lembrada. Não, eu lembrei de tanta coisa aqui que se eu fosse contar só as memórias, aí precisava mais uns 3 ou 4 podcasts. Teria que fazer uma série de podcasts para ele contar de cada período aí, que dá certo, fácil, cara. Fácil. Fernando é da época, não vou falar que era de antes do Espírito Santo, senão vai ser sacanagem. Tá aí é sacanagem. Não, tranquilo. Eu comecei a trabalhar com geoprocessamento, os dinossauros ainda caminhavam Eles pela ainda estavam, terra, então vai tranquilo. Eu Tem ia pouco falar- tempo. É verdade que existia você nem meio que computador. mapeou o caminho do Padre Anchieta até Anchieta? Não, porque naquela semana eu estava à volta com outro projeto. Com outra coisa. Eu ia te falar, Ah, assim, bem. há 25 anos atrás a gente não imaginava que hoje a gente ia ter celulares
com esse nível e que a gente ia estar discutindo aqui para o YouTube, né, para colocar no YouTube, a gente não tinha nem mínima ideia. Então daqui a 25 anos eu espero que essas coisas que a gente está discutindo estejam muito mais democratizadas, né? Que as pessoas se apropriem mais dessas coisas, né? Sem dúvida. E que não acreditem mais que a Terra é plana, né? Mas não é? Há 25 anos, ó. Como assim? Fácil, gente? fácil. Essa é uma coisa que talvez um dado que muita gente não se dá conta, mas que há 25 anos, se eu dissesse quase, sei lá, cara, mais de 90% da população vai ter um dispositivo que é um microcomputador dentro do teu bolso, ele vai tirar foto e cada foto vai estar georreferenciada. Vai ter a localização geográfica, vai ter um GPS em cada aparelho celular. Se eu dissesse isso em 1999, você ia rir da minha cara. Você ia falar, não, tudo bem que o GPS não é um aparelho tão caro, mas de dizer que vai ter uma televisãozinha, porque eu sou da época da TV, quando a minha primeira televisão foi uma TV de tubo, que eu acho que a maioria dos espectadores... Mas teve lá em casa, tá? O pessoal não sabe o que é, não, mas teve lá em casa. O pessoal de hoje não sabe nem o que é televisão. Quanto mais TV de tubo. Exatamente, então é por aí, né? Os próximos 25 anos teremos surpresas, mas enfim, se depender do GeoBase, a informação espacial capixaba será de qualidade cada vez maior e no que depender do GeoBase, os próximos 25 anos, pelo menos no aspecto espacial, serão melhores. É isso aí. Bruno, obrigado. Juliano, Fernando, Muito obrigado. O Rogério que participou, Borba. direto do Rio de Janeiro também. Obrigado pela presença de vocês e foi muito orgulho, estou muito feliz de ter podido fazer essa prosa, essa discussão de um assunto tão importante que tem a ver até com o meu casamento, que eu conheci a minha Jéssica Jennifer pelo Tinder. Coloquei a localização mais curta para não dar problema, para não gastar com gasolina. É isso, pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela audiência, pela paciência e até a nossa próxima prosa sobre o GeoBases, que hoje completa 25 anos. É isso aí. Fomos!